E aí galera, graça e paz, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe a vida de vocês. Estou aqui mais uma vez para trazer a mensagem do Senhor para a vida de vocês. E antes de tudo eu quero dizer que sem Jesus, como Ele mesmo disse, nós não damos frutos, nós não podemos fazer nada. E a palavra do Senhor ela também diz que ninguém pode receber nada se do céu não lhe for dada. Então, eu quero estar, antes de começar essa mensagem, dizendo isso para você, que é Ele quem edifica, é Ele quem restaura, é Ele quem aviva, é Ele quem constrói, é Ele quem transforma, é Ele quem salva, quem cura, é Ele quem liberta. Jesus, Ele é o único suficientemente capaz, pronto, preparado para isso. E nossas vidas é devida à graça dele, à bondade dele, ao querer dele. E o Pai começou uma boa obra nas nossas vidas pela sua graça através dele, seu Filho Jesus, juntamente com o Espírito Santo, e ele vai terminar essa obra. Então, a mensagem de hoje é um assunto, como vocês já viram pelo tema, e é conhecido, né? É algo que é constante nas nossas vidas, é algo diário, assim, né? Pra gente, é uma coisa que a gente sempre tá pensando, é uma coisa que a gente sempre tá revisando, é uma coisa que a gente sempre tá alinhando, né? Que a gente tá vendo como é que tá aqui, como é que deve estar ali. E a carne e o espírito. O Senhor nos criou alma vivente e criou o corpo e nele deu o sopro de vida, né? Pôs o sopro de vida, que é o seu espírito. E o pecado encontrou lugar exatamente em nós, na nossa carne. O Senhor, ele veio para que aquele pecado que está em nossa carne, a gente tivesse a libertação. A gente, mesmo tendo o pecado em nossa carne, a gente não cedesse, não obedecesse, a gente não vivesse mais por ele, a gente não fosse mais dominado por ele. Mas como poderia acontecer isso, né? Como seria isso? Então o Senhor, ele nos mandou o Espírito Santo dele. E o Espírito Santo de Deus, ali como fala em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, ele não apenas nos trouxe poder, ele apenas não nos tornou testemunhas do Senhor Jesus, mas ele também é uma marca de propriedade de Deus colocada em nós. Significa que nós somos propriedade dele. Ele é um selo de Deus. O Espírito Santo está marcando a gente. Significa, declara, revela as pessoas que pertencem a Deus. As pessoas que pertencem a Ele têm o Espírito dele. E aí, nessa luta, nesse conflito do Espírito com a carne, o que a palavra de Deus ela nos orienta? O que o Senhor ele nos ensina? O que Jesus, o que o Espírito Santo ele quer que a gente lembre? O que ele quer que a gente pratique todos os dias da nossa vida? A palavra de Deus é uma palavra que eu acredito que talvez muitos de vocês conheçam, mas que é como ela mesma diz, que é viva e eficaz, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Essa palavra se encontra em Gálatas capítulo 5. No versículo 16 está escrito assim: Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Olha só, o Espírito ele está em conflito. A palavra de Deus ela está dizendo eles estão em conflito um com o outro. E conflito é o mesmo que briga, né? É o mesmo que guerra.
Então, eles são um contra o outro. Eles estão em conflito um contra o outro. O espírito lutando contra a carne lutando contra o espírito. E onde é que isso acontece? Aqui, exatamente na nossa mente. Jesus, quando volta, depois de vencer o diabo da tentação, da tentação lá no deserto, começa iniciando o seu ministério dizendo o seguinte, isso está em Mateus 4,17. Jesus começa falando assim: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está próximo. A palavra arrependa-se, arrependimento, do grego, significa metanoia. E essa palavra metanoia, ela tem duas definições, são duas palavras em uma, digamos assim. A gente dá para dividir, no caso, essa palavra em duas, né? E o meta vem de mente e o noia é de o mesmo que a paranoia. Então, assim, quando você junta essas duas palavras, a palavra que dá metanoia significa mudança de mente, mudança de mentalidade. Então, quando Jesus ele estava dizendo arrependam-se dos seus pecados, ele estava dizendo exatamente: abandonem a maneira de viver de pecado que vocês têm. E a vida de pecado é exatamente uma vida pela carne. Então, a palavra do Senhor ela está dizendo e que a gente não vai viver segundo a carne quando o versículo 16 diz: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Quando vivermos pelo Espírito, de modo nenhum satisfaremos os desejos da carne. E quando nós vivemos pelo Espírito, o que é o viver pelo Espírito? O que é o estar em Espírito, andar no Espírito? A palavra Espírito aqui não está especificadamente para o nosso espírito humano, sabe? Mas é o Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus. E o andar nesse Espírito é exatamente o arrependimento que você teve, a mudança de mentalidade, aquele abandono das coisas, daquela vida que você vivia, para agora passar a viver uma vida pela palavra de Deus, uma vida de oração, que é uma vida de comunhão, uma vida de relacionamento com Deus, uma vida agregada, uma vida ali colocada, inserida em uma igreja que é o corpo de Cristo. Então, o estilo de vida, a sua maneira de viver agora é o Espírito. E as coisas do Espírito, elas não têm nada a ver com as coisas da carne. Se vivemos pelo Espírito, então, quando nós praticamos as coisas do Espírito, quando nós nos inclinamos para as coisas do Espírito, nós não satisfazemos as vontades da carne. Mas aí é que tá, você pode estar perguntando como fazer isso. E o Espírito Santo, que é o Espírito do próprio Deus, que Deus colocou em nós, enviado em nome de Jesus, esse Espírito, ele fala com a gente. Esse Espírito, ele convence a gente, ele impede a gente. Esse Espírito, ele lembra a gente. Como Jesus diz que quando ele viesse, ele lembraria tudo que Jesus ensinou, que nos guiaria em toda a verdade, porque ele é a verdade. Então, o Espírito em nós, ele nos aproxima de Deus. E a palavra fala, Jesus disse em João 4, que Deus é Espírito. Então, a vida no Espírito é exatamente uma vida que não tem nada a ver com a carne. Santidade, pureza, respeito, todas essas coisas elas têm a ver com o andar no Espírito. Quando você está andando no Espírito, essas coisas elas são visíveis na sua vida, essas coisas elas são claras, elas são praticadas, elas têm ação, sabe, na sua vida, elas têm eficácia, elas realmente estão acontecendo porque você está colocando isso em prática. E a carne, ela não tem vida em você. O que você faz com a carne? Todas as vezes que você se inclina para o Espírito, para que você viva por ele, você está crucificando a carne. E todas as vezes que você crucifica a carne e você
não faz aquilo que a sua carne queria, você se fortalece mais ainda no Espírito. Você recebe mais do Espírito Santo de Deus, porque a palavra fala em Romanos 8, esqueci o versículo agora, mas lá diz que o Espírito do Senhor, ele se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Então, você vai fazendo uma conexão. Eu tô apenas falando da carne e do espírito, só que tem algo mais profundo aí, se tratando exatamente de filiação, de adoção, de identidade. Porque quando você sai do espírito e você passa para a carne, e você começa a praticar as coisas da carne, você começa a se desconhecer. Porque é exatamente isso que a carne faz com você. Por quê? Jesus, em João, no capítulo 7, se eu não estou enganado, ele fala, não, é João 6. Ele diz que o espírito, que o corpo, na verdade, não serve para nada. Mas as palavras que ele nos disse são espírito e vida. O corpo, na verdade, é o templo do Espírito Santo. Quando Jesus ele estava dizendo isso, ele não estava desmerecendo, ele não estava ali, sabe, riscando essa palavra da Bíblia. Não, era exatamente naquele sentido para aquelas pessoas, pelo pensamento, pela intenção das pessoas procurarem Jesus, porque essa palavra ela fala da multiplicação que Jesus fez dos pães e peixes. Então eles foram atrás de Jesus porque eles encheram o estômago, né, e queriam mais, e não estavam atrás de Jesus pelo alimento espiritual, né? Então essa o espírito, esse espírito, ele faz com que você tenha a vitória sobre o corpo, né? Porque esse corpo, na verdade, ele é o templo do Espírito Santo, é um vaso e que vai passar, como a palavra fala que ele é corruptível, sabe? E ele vai passar. O que importa realmente não é o corpo, mas é o que está dentro do corpo. E em 2 Coríntios 4,4 fala que é o Espírito Santo que está dentro do vaso. Ele é essa essência. Maior é o Espírito que está em vós do que o Espírito que está no mundo. 1 João 4,4. Então, o Espírito em nós nos dá a força, nos dá a vitória, ele nos dá o triunfo. Ele nos livra do domínio da carne. Porque nós ainda somos carne, nós ainda estamos nessa carne, nós ainda sentimos as coisas dela. Só que a sua mentalidade, você precisa entender isso. A sua mentalidade, ela está na carne ou ela está no espírito? Porque uma vez que você se arrependeu, uma vez que você se converteu, uma vez que você abandonou, que você deixou a sua vida de pecado, a vida que você vivia, agora a sua vida é espiritual. Embora você vá sentir coisas na carne, embora você vá pecar, você vá tropeçar, você vá falhar, você precisa ter muito claro que o pecado na sua vida precisa ser um acidente e não proposital. Você não tem que sentir prazer mais em fazer as coisas que você fazia, mas você tem que ter vergonha. Você tem que pedir que o Espírito Santo em você traga essa vergonha e você se constranja em relação a essas coisas que você fazia e rejeite, e cada vez mais você tenha repulsa, sabe? Você ignore isso, você lute contra, porque talvez possa vir uma tentação sobre aquelas coisas que você fazia antigamente. E era uma fraqueza que você tinha. Era algo que você, digamos, facilmente aceitava. Então, você precisa pedir a Ele para que Ele te ajude, para que Ele te dê forças. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 10:13 que o Senhor Ele nos dá o escape da tentação. Ele não deixa que a gente seja tentado além das nossas forças, e além disso nos dá o escape para que a gente não caia, para que a gente não faça essas coisas. Então, você precisa ter isso muito claro em você. O Espírito inclina, o Espírito leva, o Espírito põe você perto de Deus, no caminho de Deus, com a cultura, com os princípios, com os valores do reino de Deus.
embora você vá sentir essas coisas aqui do seu corpo, entende? E a carne afasta você de Deus. A carne, ela leva você para o curso desse mundo, para aquilo que a aparência ela gosta, para aquilo que o pecado atrai, o pecado ele induz, ele seduz, entende? E essas coisas elas só levam para a morte. Jesus, em Mateus, no capítulo 26, versículo 43, ele nos diz para que a gente vigie, para que a gente ore, para que a gente não caia em tentação, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Em outras versões fala que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, é preciso que a gente tenha essa vida de oração, a gente tenha essa vida de comunhão com o Senhor, essa vida de renúncia, essa vida de entrega. Olha só, fala em renúncia. A palavra do Senhor diz aqui, em Gálatas capítulo 5, versículo 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. E aí o versículo 25 completa, dizendo, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Eu acabei de falar renúncia, então, quando você sabe qual é a sua identidade, o que você faz? Por exemplo, se você chegar num banco, se você chegar em algum local, em alguma situação da sua vida que você tem que mostrar, que tem que dizer para aquelas pessoas ali, ou as autoridades, que você é você. O que é que você vai fazer? Você vai pegar a sua identidade você vai mostrar, certo? Para eles verem ali a sua foto, né? Para verem ali o nome do pai, da mãe, a data de nascimento que você disse, ok? Então, quando você tem quando você sabe qual é a sua identidade, o que você faz é provar qual é a sua identidade. E a minha pergunta é, qual é a sua identidade? Espiritual ou carnal? Eu acredito totalmente que não é carnal, que você é espiritual. A sua identidade é filho, é filha, é um escolhido, é uma escolhida, é chamado, separado, é buscado pelo Senhor e aceito pelo mesmo para uma boa obra, para aquele propósito que ele já tinha decidido, determinado no coração dele, realizar através da tua vida. Então, o versículo 25 de Gálatas, o versículo 24, ele diz, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. Você pertence a Jesus, essa é a sua identidade, pertencente do Senhor. Então, pelo seu pertencimento a Ele, crucifique. Sabe, como eu tinha falado a palavra anterior, renunciar, né? Renuncie, negue isso. E não tem como você dizer que aquela palavra que Jesus disse, que a carne é fraca, Ele não falou aquilo para que a gente tomasse essa palavra como uma desculpa. Ele realmente falou pra gente saber que a carne é fraca mesmo. E pra gente tomar muito cuidado. Porque se você errou, não é pra você chegar e você dizer assim, eu pequei porque sabe como é que é, né, irmão? A carne é fraca. Não, cara. A carne é fraca, sim. Só que você pecou porque você quis. Você deu lugar, você procurou, você vacilou, você deu alguma brecha que ativou a vontade da carne em você e te dominou. E te dominando levou a fazer a vontade dos desejos e das paixões. Que consequentemente é o pecado, né? E então, pelo seu pertencimento a Ele, crucifique a sua carne. Negue essas vontades. Todas as vezes que vier na sua mente algum pensamento, sei lá, os seus ouvidos ouvirem, seus olhos verem, né? Negue isso. Vá para o Espírito, porque no Espírito é onde você vai conseguir vencer isso. É onde você vai realmente receber da porção da graça dele. Como o Senhor ele disse, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Tudo posso naquele que me fortalece. Então,
Nele você vai receber essa força, nele você vai receber esse escape, e aí você não vai sentir nada com relação à vontade de fazer essas coisas, entende? Porque ele realmente é totalmente puro, santo. Então, quando a gente sinceramente chega para ele e fala assim: Senhor, eu não quero, Senhor, tira aqui, por favor. Ele vai lá e te santifica, ele vai lá e te purifica, ele te fortalece. A sua mente, ela sai daquilo dali, embora o seu corpo sinta, e o espírito ele te domina. E aí a atmosfera, sabe, o seu coração, sua mente começa a receber da luz, da força, da palavra do Senhor, e você começa a se safar, você começa a ficar livre daquilo, você começa a vencer aquilo, começa a triunfar em Cristo sobre aquilo. Mas lembre-se de uma coisa: você tem a escolha, você tem a decisão. Porque é uma luta do espírito contra a carne em nós, mas somos nós que temos a decisão. Quando você dorme, você não sabe o que está acontecendo. Mas aí amanhece o dia e aí você acorda. Assim que você abre os olhos, quando você abre os olhos, você tem que entender que naquele momento que quando você abriu os olhos e começou a ficar consciente do dia, da vida, das coisas, a partir daquele momento a batalha ela começou. Ela estava, sabe? Mas inconscientemente você não sabia porque estava dormindo. Mas quando você acordou, você está agora consciente dessa batalha. Então a partir do momento que você abre os olhos, você tem a decisão e você tem a escolha a fazer nesse dia. De passar o dia no espírito, se inclinar para o espírito, ou passar o dia na carne, ou se inclinar para a carne. Para aquele que você se inclinar, é o que vai te dominar, é a quem você vai obedecer. Então lembre disso. E o versículo 25 de Gálatas, capítulo 5, diz assim: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Se a gente recebeu uma mentalidade do Espírito, se a gente recebeu a palavra do Senhor para nos ensinar a viver, que assim seja as nossas ações, que assim sejam as nossas escolhas, as nossas atitudes, que essas sejam as nossas decisões, pela mentalidade do Espírito de Deus e pela palavra do Senhor. A gente gosta de conversar com as pessoas, a gente conversa com as pessoas, a gente conversa por rede social, pela ligação, a gente conversa pessoalmente, sabe? E isso é bom, porém, a gente precisa entender que Deus, ele tem que estar em primeiro nas nossas vidas. Ele deve ser o primeiro que a gente deve procurar no nosso dia, pra gente conversar, pra gente desabafar, pra gente pedir conselho, pra gente, sabe, realmente se entrosar. Porque assim como a gente gosta de conversar com as pessoas e a gente desabafa, a gente pede conselhos, a gente comenta, compartilha, e a gente fica esperando, né, da outra pessoa a resposta, o entrosamento, aquele conselho e tal, né? E é uma conexão, porque nós somos seres humanos conectáveis. Assim também é com o Senhor. Ele também espera que a gente vá lá com ele e sente e aí o busque e converse, desabafe, pergunte, realmente fale transparentemente, sinceramente, porque é isso que ele ama no nosso íntimo. No Salmos 51:6 está escrito. Eu sei que eu falei demais, mas meu desejo não é cansar você, sabe? Não é ficar assim te enchendo, não, jamais, né? A palavra do Senhor mesmo nos diz para que a gente não seja motivo de tropeço de ninguém. A gente não deve fazer nada que leve o outro a cair, né? Pelo contrário, a nossa vida tem que ser para a glória dele, porque somos luz do mundo, sal da terra. Então, meu querido, minha querida, eu tô aqui como mensageiro dele para estar passando essa mensagem para você, para te lembrar mais uma vez. Talvez aquilo que você já ouviu há muito tempo é uma mensagem em você que talvez já tivesse morrido, não sei, adormecido, que talvez você tenha esquecido de algumas coisas em relação à carne, em relação ao espírito.
Mas lembre disso. O que você, para fechar, na verdade, Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8, diz assim: Não se deixem enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem plantar, isso também colherá. Quem planta para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem planta para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, medite nessas palavras, busque ao Senhor e aceite. Fique sensível e abra o coração para essa mudança, para essa transformação que Ele tem para a tua vida, porque é exatamente para essa mudança que Ele te criou. Foi para essa mudança, foi para essa vida no seu espírito que Ele te criou. Fortalezas e cadeias e prisões, mentiras e enganos, tudo isso em nome de Jesus, tudo isso pelo sangue de Jesus, tudo isso com a graça do Senhor é vencido e você se torna livre e você está liberto, curado e em paz. É nele que está o seu descanso, é nele que está a sua alegria. Você não precisa aceitar as coisas da carne quando ele fala na sua mente que não é para você fazer isso, para você ter um sorriso no rosto. Porque embora o sorriso fique no seu rosto, sua consciência pesa, seu coração se quebra, se entristece e você ainda entristece o Espírito Santo. E ainda você se afasta de Deus e ainda você rejeita, sabe? Você ignora aquele sacrifício que Jesus fez morrendo pelos seus pecados, porque foi para te livrar exatamente disso. Mas é como eu falei naquela hora, tá? Lembra disso, que você vai errar, que você vai falhar, mas lembre-se que Ele vai dar o livramento. Não tente fazer algo que não está no seu alcance. A força que você tem para vencer o que está na carne, que é o pecado, está no Espírito Santo. E a sua inclinação para esse Espírito vai te dar a autoridade, ela vai te dar a capacidade, vai te dar o poder, vai te dar a ajuda para que você, na decisão, no seu coração, na escolha de não fazer a vontade da carne, triunfar sobre isso, com a ajuda do Senhor. Porque é Ele quem vai te guiar durante todo esse caminho aí, te libertando. Talvez você esteja preso em alguma coisa atualmente na sua vida, ou esteja sendo perseguido por alguma coisa. Mas, se essa mensagem não tem a ver com você, se talvez você está bem com o Senhor, essa mensagem ela te lembrou coisas, ela te fortaleceu, ela te ajudou, porém ela não encaixou na sua vida, ela não falou com você nesse sentido de acontecer libertação, de acontecer transformação. Talvez te orientou a você se posicionar mais no Espírito, a você continuar se inclinando mais, permanecendo mais. Mas se não foi o caso de você se posicionar para a mudança, se você está em pecado, tem uma fortaleza, algo na sua vida, então mande essa mensagem para uma pessoa que talvez você conheça, você sabe que ela está vivendo assim, carinhosamente, gentilmente. Chegue até essa pessoa e envie essa mensagem para ela. Mande essa mensagem na direção do Senhor, porque é o Senhor quem trata os corações. É Jesus quem fala aos nossos corações e que liberta as nossas mentes. E espiritualmente falando, o diabo pode estar enganando essa pessoa, pode estar cegando essa pessoa. E espiritualmente a gente tem que estar em oração, a gente tem que estar batalhando, a gente tem que estar intercedendo por essas pessoas, para que quando a mensagem dele chegar, a mensagem dele realmente chegue e vá lá e toque naquele coração, e nenhum empecilho, mentira ou engano do maligno impeça, atrapalhe a mensagem do Senhor de dar fruto, que não vai realmente impedir, porque a palavra do Senhor diz em Isaías 55 que quando ele envia a sua palavra, ela não volta para ele vazia, mas ela cumpre o propósito para o qual ele enviou. Então é isso, que
Deus abençoe a vida de vocês. Eu declaro paz, eu declaro alegria, eu declaro a graça dele sobre a sua vida. Que você seja livre, seja liberto, curado em nome de Jesus das condenações, das acusações, porque a vida no espírito dele é realmente paz, alegria e liberdade. Ele nos traz a felicidade. Então é isso. Que Deus abençoe a vida de vocês. Falou, graça e paz. Tchau.